sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: bem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Se até aqui, mesmo levantado, eu peço que você ore por mim em nome de Jesus. Que eu sei que muitos não fazem em casa, mas vão fazê-lo agora. Então, mesmo no seu lugar, ore por mim. Em nome de Jesus, Senhor, usa, Senhor, o teu filho, ó Pai, como instrumento, Senhor, nesta tarde, ó Pai, para trazer aquilo que o Senhor já gerou ao seu coração, ó Pai. Que ele seja o canal de bênção, Senhor, para todos nós que estamos aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu servo, ó Pai, no qual o Senhor escolheu, Senhor, para estar diante deste rebanho, Senhor, ensinando, ó Pai, exortando e corrigindo, ó Pai, segundo a sua vontade. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos, ó Pai. Usa como instrumento, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Pode sentar e glorificar a Deus. Só vai morar no céu e glorifica mesmo, né? Então, não tenha vergonha de glorificar o Senhor Deus, amém? Eu quero trazer esta palavra em primeira mão. Ela já trabalhou o meu coração e eu quero também compartilhar com os amados irmãos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa porque ela sempre tem algo novo para nós. Por mais que nós lemos a palavra, podemos ler há vários anos a palavra de Deus, eu digo sempre que ela se renova em mim a cada dia. Muitos dizem: a palavra de Deus se renova a cada dia. Eu sou o contrário, eu sou renovado pela palavra de Deus todos os dias, porque ela me renova a cada dia. Amém? A palavra do Senhor Deus, eu quero ser preciso e conciso nesta palavra para ensinar um fundamento, que é uma das coisas que eu aprendi nesta palavra, que o Senhor Deus ele começa: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda enquanto se despedia da multidão. A palavra de Deus aqui começa logo por obediência, porque o Senhor Jesus ele manda aos seus discípulos ir para a outra margem. Então aqui eu entendo, em primeiro lugar, presbitério, obediência. Os discípulos, eles precisaram obedecer ao Senhor Deus. Eles precisaram obedecer para ir para outro lugar. Olha só, a palavra de Deus nos ensina em João capítulo 14, verso 15: se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Olha só, os discípulos, em primeiro lugar, Jesus disse a eles para entrarem no barco e ir para outra margem. A palavra de Deus aqui, ela nos ensina a obediência. Os discípulos, eles obedeceram o Mestre. A palavra de Deus nos mostra que eles não questionaram, mas eles, em primeiro lugar, eles obedeceram. A palavra de Deus nos mostra em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que melhor é obedecer do que sacrificar. O que é que eu quero trazer com isso, irmãos? Porque nós, ser humano, nós temos dificuldade em obedecer ao Senhor Deus. Nós temos um manual de instrução, mas não queremos obedecer o nosso manual de instrução, que é o quê? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em João capítulo 17, verso 17, fala: santificai-vos na palavra, porque ela é a verdade. Então eu preciso me santificar na palavra. Por
obedecer pela direção que eu penso que é certa, mas não pela direção do Senhor Deus. A palavra de Deus que eu quero trazer para nós nesta tarde, irmão, obedeça a Deus. Obedeça. Samuel teve que obedecer a Deus quando foi ungir Samuel, quando foi ungir a Davi. Samuel teve que obedecer a Deus quando foi ungir a Saul. Obediência. Obediência. Porque se nós não obedecemos o Senhor Deus, temos consequências. Porque muitos, eu não estou a falar para pessoas que não são crentes, eu estou a falar para pessoas crentes. A maior dificuldade do ser humano é obedecer a Deus. Porque nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é certo, mas mesmo assim nós procuramos em desobedecer a Deus. Eu não estou a falar só de desobedecer ao homem, mas estou a falar da desobediência a Deus. Porque eu digo sempre, a obediência alegra o coração de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos a entristecê-lo. Se nós estamos a entristecê-lo, estamos a entristecer o Espírito Santo. Então, mas quando nós obedecemos a Deus, estamos a fazer o que é certo. Porque a palavra de Deus aqui ela é bem clara, que os discípulos eles fizeram o quê? Eles obedeceram o Mestre. E eles foram para outro lugar. A obediência alegra o coração de Deus. E hoje nós, seres humanos, nós o que mais fazemos é desobedecer a Deus. Nós não tomamos direção com Deus para nada. Porque eu quero, eu posso, eu faço. E não tomamos obediência com o Senhor Deus. Nós não perguntamos a Deus se é aquilo que o Senhor Deus quer para nós. E nós todo o tempo desobedecemos. Em primeiro lugar, desobedecemos a palavra de Deus, porque a conhecemos. Se nós desobedecemos a palavra de Deus, como é que Deus nos vai abençoar se nós desobedecemos todo o tempo? O Senhor Deus quer abençoar? Quer. Mas primeiramente, eu tenho que o presbítero ler buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É obediência. Buscar em primeiro lugar o quê? As coisas da terra? Não. Primeiro buscar as coisas do alto. Aleluia. Em primeiro lugar, isso, irmãos, é obedecer. Isso é obedecer. Porque todos nós queremos ser abençoados por Deus, mas não queremos obedecer a Deus. O ser humano, ele tem dificuldade. Mas nós não estamos a desobedecer ao pastor, não estamos a desobedecer o nosso patrão, não estamos a desobedecer o nosso colega. A maior parte das vezes nós desobedecemos o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Enquanto nós não aprendemos a obedecer ao Senhor Deus, a obediência é o melhor do que o quê? Do que o sacrifício. Então, se nós sabemos que temos que obedecer a Deus, por que é que todo o tempo desobedecemos a Deus? Uma das coisas, irmãos, que eu mais aprendi é que nós obedecemos a Deus e mesmo assim o nosso Deus ainda tem compaixão de nós. Pedro negou a Jesus 3 vezes e mesmo assim Jesus não desistiu de Pedro. E nós todo o tempo desobedecemos a Deus e mesmo assim o nosso Deus não desiste de nós. Mas por que muitas das vezes nós desobedecemos a Deus e pagamos um alto preço? A palavra do Senhor era bem clara, despedia a multidão e subiu para o Monte orar. Ele foi para o Monte orar. E chegado ao momento, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que é que eu quero trazer para nós nesta tarde? Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está a passar, porque todos nós passamos tempestades. Todos nós temos uma tempestade contrária ao nosso barco. Todos. Se há aqui alguém que não tem, então glorifica a Deus e sai a pular. Porque todos nós temos o vento
uma pergunta para você nesta tarde. O mestre não está, o mestre não está dentro do barco, mas eles obedeceram. O que é que eu quero ensinar com isso? Mesmo que o Senhor Deus não esteja no barco, mas se nós obedecermos, Ele é capaz de todas as coisas. Porque o Senhor Deus foi ao encontro deles, mas Ele não estava no barco. Mas por causa da sua obediência, obediência, porque eles obedeceram, fizeram o que o mestre mandou e foram para a outra margem. Não importa a tempestade que você está a enfrentar, o que importa é quando você está na obediência de Deus. O vento pode soprar por qualquer lado, mas o que importa é quando você está na obediência. O barco pode estar açoitado. Quantos de nós apanhamos açoites? Pela vida, não estou a falar açoite. Mas quando nós andamos debaixo da direção de Deus, por mais que a gente apanhe açoites, o Senhor Deus está conosco. Porque a palavra do Senhor nos mostra, quando Ele apareceu aos discípulos, o que é que Pedro disse para Jesus? Se realmente és tu, O mestre. manda-me ter contigo. Olhem só a ousadia de Pedro, é ousado, cara. Disse, és tu, manda-me ter contigo. Mas chegou o dado momento em que Pedro, ele começou a afundar. Você percebe? Chegou o dado momento, Pedro começou a afundar, que é isso onde eu quero chegar. Por que é que Pedro começou a afundar? Sabe porquê? Porque Pedro tirou o seu objetivo do Senhor Jesus. Porque Pedro, ele, todo corajoso, disse para ir andar em cima do mar, mas depois ele começou a olhar ao seu redor. E ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou o foco em Deus, em Jesus. Sabe o que é que isso me ensina? Quando eu tiro o foco de Deus, eu começo a afundar. Porque se Pedro já tinha tido a ousadia de andar por cima do mar, olha só. Porque o próprio Jesus disse assim, homem de pouca fé. A fé dele que o levou a andar em cima do mar foi a mesma fé que ele perdeu. E começou a olhar à sua volta e ele começou a afundar. O que é que eu quero ensinar com isso? É quando nós tiramos a direção de Deus, nós começamos a afundar. Porque Pedro, quando ele começou a olhar para a esquerda, quando Pedro começou a olhar para a direita, ele começou a olhar para o tamanho do mar. E ele perdeu o foco que estava em frente, que era Jesus. E quando nós perdemos o foco, que é Deus, nós começamos a afundar. Nós começamos a afundar. Não tire o foco de Deus. Por mais que o seu barco esteja a ser balançado, por mais que a luta esteja a vir, por mais que você esteja a sofrer, não tire o seu foco de Deus. Porque Pedro, se ele começou a afundar, foi porque ele perdeu o foco. Porque olha só, o cara usado já andava a andar em cima do mar e perde a fé. Foi o próprio Jesus que disse, homem de pouca fé. Não perca o foco. Porque quando nós perdemos o foco, estamos a perder a direção de Deus. Em primeiro lugar, os discípulos, eles obedeceram. Obedeceram. A sua obediência vai gerar o quê? O maior milagre, um dos maiores milagres da Bíblia. Porque eu não vi mais nenhum homem da Bíblia andar sobre o mar, senão Jesus e Pedro. Se tiver na vossa Bíblia, vocês mostram mais algum homem que anda em cima do mar, como Pedro e Jesus. O cara é ousado para andar em cima do mar e perde o seu foco. O que é que eu quero ensinar?
E eu quero perguntar para você, não precisa responder, qual é o seu foco? Você se tem focado em quê ou em quem? Porque muitas das vezes vem a tempestade e nós somos os primeiros a dizer: mas Deus, eu sou tão cego, por que é que eu estou a passar essa tempestade? Os discípulos obedeceram e eles também estavam a passar pela tempestade. Só que o Senhor Deus estava com eles. Aleluia. O Todo-Poderoso estava com eles. Glória a Deus. E eles viram o maior milagre. Não só, por que eu digo o maior milagre? Porque foi Pedro andar em cima do mar. Jesus andar por cima do mar era normal. Ele fazia os maiores milagres. Ele realizava os maiores milagres. Agora um discípulo andar em cima das águas não é um grande milagre. Você perdeu a oportunidade de dar a glória. Porque se Pedro andou em cima do mar, nós também tudo podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. O Espírito mandou toda a igreja dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Oh, vocês não entenderam, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Que me fortalece, faz andar em cima do mar. Esse que me fortalece está comigo na angústia. Esse que me fortalece também está comigo no dia mau. Aleluia. Esse que me fortalece também está comigo no dia bom. Esse que me fortalece também está comigo quando eu estou a afundar. Aleluia. Fiel, digno de ser adorado. Só que Pedro perdeu a visão, perdeu o foco. E quantos de nós perdemos, irmãos, o foco, que é Deus? Porque quando Pedro começou a perder o foco, ele começou a afundar. E muitas das vezes, irmãos, nós somos iguais, nós perdemos o foco. Por quê? Porque nós começamos a olhar para o problema. O mar era um problema. Vocês já viram a imensidão do mar? Quando nós começamos a olhar para o tamanho do problema, nós dizemos assim: mas o meu problema é maior. Mas espera aí, presbítero. Se o meu Deus, Ele é maior que o meu problema, por que eu ainda temo? Não entenderam, não? Se eu tenho um Deus, que é maior que o meu problema, por que eu ainda temo? Por que é que eu perco o foco? O problema era grande, era. O mar era grande, era. Mas o Todo-Poderoso maior estava com eles. Aleluia. Vocês não entenderam. O Todo-Poderoso estava com eles. Aleluia. O maior, aleluia, o que pode fazer milagres, estava com ele. Aleluia. O que eu quero dizer é que o problema, o nosso barco vai ser açoitado, o nosso barco vai balançar, o nosso barco ele vai até tremer, mas o nosso Deus estava com eles. Aleluia. Então não tema. Muitas das vezes eu vejo os irmãos aqui louvar: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então vocês estão a declarar: não temo mais, porque o Jesus de Nazaré está no meu barco. Aleluia. Se nós temos um Deus que é maior que o meu problema, por que eu vou afundar? Por que eu vou afundar? Eu afundo quando eu tiro o foco, quando eu tiro a direção de Deus, aí eu começo. Pedro começou a olhar: é grande, é grande, e perdeu o foco que era Deus, que era Jesus. E por isso ele começou a afundar. Mas
A palavra de Deus, ela é extraordinária. Por quê? Por que, Vitória? Quem estava lá para socorrer? O mestre. Quem estava lá para dar a mão? Não entendiam, mas acho que vocês hoje não entendem como é que vai. Quem estava lá para dar a mão? Jesus! Quem? Jesus! Então era maior que o problema de Pedro. Era maior que o mar. Jesus estava lá para estender a mão e arrancá-lo da água e dizer: homem de pouca fé, o Senhor Deus quer dar a mão para você. Aleluia! Só precisa você confiar mais em Deus. Aleluia. Só precisa você não perder o foco que é Deus. Aleluia! Porque Ele está lá todo o tempo para nos estender a mão. Se o nosso Deus estava lá para estender a mão para Pedro, o Senhor Deus quer dar a mão para você nesta noite. Aleluia! O Senhor Deus, o próprio Deus quer nos dar a mão. Ele estende a mão para nós todo o tempo. Mesmo nós sem merecer, nosso Deus todo o tempo nos dá a mão. Mesmo nós fazer coisa errada, mesmo nós olhar para o problema e dizer: não, meu problema é maior que Deus. Que o maior problema do ser humano é pensar que os problemas que nós temos são maiores que o nosso Deus. Vocês não estão a entender. Quando nós olhamos e dizemos: o meu problema é maior, nós perdemos o foco. Porque não há nenhum problema que está aqui nesta sala de cada um de vocês que seja maior que o nosso Deus. Aleluia! Não há problema maior que o nosso Deus. Aleluia! Porque o nosso Deus, como Ele resolveu o problema de Pedro quando estava a afundar, o Senhor Deus também quer resolver o seu problema. Aleluia! O Senhor Deus já quer resolver o seu problema. Basta só nós não tirarmos o foco dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Basta só nós não desviarmos a cara nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque o nosso Deus já está lá para nos dar a mão. Só que nós, muitas das vezes, o ser humano tem dificuldades em entender. E pensamos que o nosso problema é tão grande que o nosso Deus. Se o nosso Deus com apenas palavras criou os céus e a terra, tudo que está debaixo da terra, tudo que está no mar, tudo que está na terra, tudo que está no ar, tudo que está nos céus. O nosso Deus, Ele criou tudo. E mesmo assim nós pensamos que o nosso problema é maior que o nosso Deus. Esse é o problema do ser humano. E perde o foco da direção de Deus. O que é que eu quero dizer? Não perca o foco. Você pode estar aí no seu lugar e dizer assim: ah, mas pastor não sabe qual é o meu problema. Ele está a pregar isso porque ele não sabe qual é o meu problema. Mas o Senhor Deus já sabe qual é o seu problema. Aleluia! O Senhor Deus já tem capacidade para resolver o seu problema na hora que Ele quer. Só precisa você obedecer. Só precisa você dar em obediência. Só precisa você acreditar. E não perder o foco, que é o Senhor Deus. Aleluia! Porque se nós perdermos o foco, muitos vão ter a condenação eterna. Pastor, espera isso. Agora, muitos que estão a perder o foco, que estão a perder a direção, não vão entrar no reino dos céus. Não vão. Eu ainda hoje dizia para a irmã Maria, se nós crentes entendêssemos só um versículo da Bíblia, já mudaria a nossa história. E ela disse: qual é? Eu disse para ela: o Senhor Deus Jesus pegou numa criança, colocou no colo e disse assim: para herdarmos o reino dos céus temos que nos tornar como uma criança. Vem cá, neném, vem cá.
herdarmos o reino dos céus, temos que nos tornar como uma criança. Que mal é que esta criança faz? Esta criança, ela só depende de quem? Do pai e da mãe. E foi isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar, que nós fôssemos independentes do Senhor Deus. Aleluia! Do Senhor Deus. Portanto, não perca o foco. Não perca o foco. Ah, pessoal, minha luta é grande. Mas o meu Deus é maior. Ah, pessoal, eu tenho um vício. Amém, mas o meu Deus ainda é maior que o meu vício. Ah, pastor, eu faço algo de errado que eu já faço desde a infância. O meu Deus é maior. Aleluia! Ah, eu sou depressivo, mas o meu Deus é maior que a depressão. É só preciso nós crermos que o nosso Deus tudo pode. Aleluia! É só preciso nós crermos que o Senhor Deus, na hora certa, Ele age na nossa vida. Aleluia! Então não perca o foco. Não perca a direção de Deus. Não perca. Porque quando você perde a direção de Deus, você começa a afundar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós começamos a afundar em problemas, nós começamos a afundar em vícios, nós começamos a afundar no velho homem, porque o velho homem vem sempre. Velho homem, velha mulher, vem sempre. Quando basta só nós perder a direção de Deus, que o velho homem ou a velha mulher vem logo. Logo. Não, mas por que eu fazia assim, eu era assim, eu vestia-me tão bem, eu era vaidosa, agora que eu virei crente já não sou. O velho homem, a velha mulher volta sempre. Então não perca o foco. Não perca o foco que é Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia! Então obedeça a Deus. Seja obediente. Porque se vocês, eu li João 14, verso 5. Se vocês me amam, se vocês me amam. Não entendi. Vamos ler todos juntos. Se vocês me amam, obedecerão o quê? Os meus mandamentos. O quê? Os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Porque é um amor incondicional. É um amor, não é um amor filéu, mas é um amor ágape, que quer dizer um amor incondicional. Quando nós amamos a Deus, se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. Porque quem ama a Deus não perde o foco. Quem ama a Deus não vai olhar para o mar e dizer que é maior que o problema. Aleluia. Quem ama a Deus olha para o mar e diz assim: mas eu tudo posso que Ele me fortalece. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor mesmo quando eu não tenho comida. Porque o Senhor é o meu pastor quando eu não tenho dinheiro. Porque o Senhor é o meu pastor quando tudo me faltar. Porque o Senhor Deus é o meu pastor mesmo quando eu estou a chorar. O Senhor Deus é o meu pastor quando eu estou no luto. O Senhor Deus é o meu pastor quando eu estou na aflição. O Senhor é o meu pastor quando eu estou a atravessar pelo deserto. Ou você só diz que o Senhor Deus é o meu pastor quando eu estou bem. Não perca a direção de Deus. Não perca o foco. Eu quero fazer um convite para você.